Estamos em mais um Em Foco Podcast. Quero agradecer aos internautas que estão compartilhando as nossas entrevistas. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Construtora Moinho, o Restaurante Empório, as Churrasqueiras Lazaroto, Ibases e Litoral Parafusos. Continue, internautas, a mandar as suas sugestões que estaremos convidando aqui no Em Foco Podcast, que é um programa semanal com as lideranças da Grande Florianópolis. Mas hoje vamos abrir uma exceção que estamos trazendo aqui um novo deputado, o primeiro deputado do município de Itapema. Estamos falando aqui de André de Oliveira. Ele está assumindo a suplência como deputado estadual aqui em Santa Catarina. André de Oliveira é suplente de Matheus Cadorim. Ele assume o cargo de deputado estadual por Santa Catarina. E como um bom representante do Partido Novo, André manterá a qualidade que o partido tem feito no cargo. Ele é graduado em Engenharia de Controle e Automação, interessante, pela Unisociesc e possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Mas além das qualificações acadêmicas, André tem uma ampla experiência profissional. Nosso suplente possui mais de 10 anos de trabalho no ramo de engenharia e foi gestor de equipes em diversas empresas, apresentando ótimo relacionamento interpessoal e capacidade de trabalho em equipe. Ele também se destaca pela criatividade, proatividade e dinamismo. Além disso, André foi professor nos cursos técnicos do Senai Tijucas entre 2016 e 2018, é proprietário da OL2 Empreendimentos Imobiliários desde 2021 e atualmente coordena o Ministério Jovem do Estado de Santa Catarina. André tem tudo para fazer um excelente trabalho na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. André, é um prazer recebê-lo aqui, muito mais sabendo que é um representante do Partido Novo, que é um partido realmente que se destaca no nosso Brasil, né? No combate à corrupção, nas boas ideias. Então a gente, quando recebe um entrevistado do Novo, a gente sabe que boa pessoa é. Recentemente eu entrevistei o vereador de São José, Crislan. Gente boa. E muitas ideias do que ele vem fazendo. E eu acho que o tipo de político que surgiu, né, que são filiados ao Novo, eu acho que grande parte desse êxito em conseguir se eleger vereador, deputado, até prefeito, nós temos o prefeito lá em Joinville, né, que é um dos prefeitos mais bem conceituados no estado de Santa Catarina. Mais bem avaliados, né? Bem avaliado. Deve-se muito à internet, ao trabalho de divulgação que vocês fazem na internet. Consegue atingir muitas pessoas. Tirou um pouco daquele tradicional político, de famílias, de pessoas que são netos do não sei quem, né? E trouxe novas lideranças da política do estado de Santa Catarina no Brasil, né? Temos Deltan, né, em Curitiba, no estado do Paraná, o trabalho que ele faz, eu acompanho ele nas redes sociais. Fantástico também. Um trabalho fantástico. Mas é um prazer recebê-lo aqui. Fico contente que você é formado em Engenharia de Controle e Automação. Eu não sou formado, mas eu estudei Engenharia de Controle e Automação, mas aí depois entrei no ramo jornalístico com meu irmão, acabei não me formando, mas eu entrei na época, em 1993, na Universidade Federal de Santa Catarina, fazendo Engenharia de Controle e Automação. Hoje eu tenho amigos que a gente se encontra aí há mais de 20 anos, anualmente, nos encontros das amizades que eu fiz nesse curso. Que acabei indo para outro ramo, Mas quando falo de Engenharia de Controle e Automação, eu gosto muito, porque foi na época, quando eu era jovem, eu estudei e quase me formei, porque, né, fiz bastante fases ali. Coisa boa. É, muito interessante, muito interessante. Mas, deputado, bacana. Então, você está assumindo a suplência, você foi candidato, e você teve quantos votos quando foi candidato a deputado? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui no Enfoco Podcast, né? Uma alegria muito grande aqui na cidade de Biguaçu. É uma cidade que eu tenho muito carinho, então já deixar um abraço para todo mundo. E vamos falar um pouquinho, vamos falar de Partido Novo, vamos falar da nossa eleição e tudo que precisar a gente está à disposição. Começando a te responder, né? Em 2022 eu fui candidato a deputado estadual pela segunda vez, né? Em 2018 eu tinha ficado de segundo suplente, agora eu fiquei de primeiro suplente, né? Do Matheus Cadorim, que é o deputado estadual eleito do Partido Novo. E eu fiz 12.000
Agora em 2022, né? 12.165 votos. 12 mil votos. O Cadorim, o Cadorim é o único deputado novo eleito. Isso, é o único deputado novo. A gente elegeu só apenas um, né? E a minha diferença pro Cadorim foi muito próxima. Foram 226 votos que nos separaram. Olha só. Por 226 votos, eu poderia ser o deputado hoje, né? Perfeito. E faltou muito voto dos outros candidatos assim, para poder eleger um segundo? Faltou pra gente chegar numa legenda para eleger o segundo deputado, a gente tinha que ter feito mais acho que quase 30 mil votos. 30 mil votos. Era bastante. Apesar de que, né, não é, se tu pensar que uma legenda cheia, né, para eleger um deputado completo, são 100 mil votos, então faltou 70, a gente fez bastante para a segunda cadeira, né? Com certeza. Mas aí faltou isso daí, por aproximadamente 30 mil votos. Mas você é natural de Itapema, mas nunca fosse candidato a vereador? Como é que logo se lançasse a deputado? Não, eu fui, em 2016 foi minha primeira eleição. Eu fui candidato a vereador na primeira eleição. Aí eu fiz uma ótima votação e eu fiz mais votos até do que vereadores eleitos na cidade, mas em função da legenda acabei não entrando. Aí foi minha primeira eleição em 2016. Depois eu fui candidato a deputado em 2018, em função, né, de um projeto que eu participo, né, de que tem muitas lideranças no estado. E aí eu acabei viajando o estado e fiz voto em 205 ou 203 municípios, uma coisa assim. E aí fiquei de segundo suplente. Em 2018 eu fiz 12.326 votos. Fiz um pouquinho a mais do que na última. Só que em 2018 nós já pegamos a onda, né? Foi a primeira onda do Bolsonaro, né? Que foi do PSL. Sim. Lá o 17 na época. E aí, enfim, a gente sentiu um pouco, mas foi mais tranquilo. Agora a segunda, que foi 2022, aí acho que foi muito puxado, porque eu estava no Novo já, né? É um partido do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, um partido com pessoas sérias, que respeitam os seus valores, que eu, como cristão, me sinto muito bem no Novo para defender aquilo que eu acredito, né? Meus valores conservadores, meus valores liberais, enfim. E aí, só que a gente teve uma dificuldade muito grande em 2022. Justamente por causa da onda, que foi muito grande. E o Novo teve uma dificuldade de, nessa polarização, conseguir se encaixar. Inclusive, muita gente, às vezes, em função de algumas falas de uma liderança do Novo, que agora já foi até expulso do partido, né? Na verdade não foi expulso, ele saiu, mas ele estava num processo de expulsão, que foi o João Amoedo. Muitas pessoas achavam que o Novo era partido, estava à esquerda, né? O que é uma grande mentira. Mentira, o Novo é um partido de direita, é um partido liberal, né? E, enfim, e aí essa foi uma dificuldade. Então eu fiz um pouco menos de votos em 2022, mas fiquei na primeira suplência e agora a gente assumiu o mandato como deputado estadual. Então você manteve um pouco menos de voto, mas manteve aquele eleitorado, aqueles simpatizantes ali. Mas foi uma eleição muito mais difícil. E na verdade, tanto é que a minha estimativa, a gente estava muito maior em 2022. A minha estimativa era fazer de 25 a 30 mil votos. Porque eu tinha feito uma eleição de 12 já, então a gente sabe o que é uma eleição de 12, né? Perfeito. E aí, numa eleição nova, a gente estava com o dobro de liderança, o dobro de organização, o dobro de time. Então, a gente conseguiu organizar bem. Né? Tanto é que eu fiz, e foi engraçado, eu repeti os votos na quase as mesmas cidades, e eu fiz em 203, eu acho, ou 202. Sim. Em 2018. Em 2022 eu fiz voto em 205 municípios. Então foi bem pulverizado. A diferença é que a gente não desempenhou como precisava, justamente por causa dessa polarização, né? Perfeito. André, e o foco da tua votação foi na região de Itapema ali. Ali foi o grosso ali. Ali foi metade dos votos foi por ali. Foi por ali, uhum. Metade, né? Aproximadamente 45% a 50% foi por ali. Foi na cidade mesmo. Mas os outros 50% foi bem pulverizado. Como eu te falei, eu fiz voto em 205 municípios. Então, fiz, por exemplo, né? Até muita gente me pergunta, agora tem alguns pré-candidatos a vereador me procurando, e aí, de repente, a gente pode fazer uma parceria, porque, por exemplo, em São José eu fiz quase 600 votos, em Florianópolis quase 500 votos, em Brusque quase 400 votos, em outras cidades assim expressivas, em Itajaí quase 400 votos, e assim vai, em Joinville quase 600 votos. André, eu queria entender ali. Eu já fui candidato a vereador aqui em Biguaçu, a gente participou da eleição, a gente sabe um pouquinho como é que funciona. Mas é uma eleição diferente. Para vereador. Claro, muito disputada, né? É a ponta da lança, né? Uhum. Então. Mas como é que isso deve-se muito ao trabalho das redes sociais, do teu empenho nas redes sociais? Na verdade, assim, claro, a rede social tem a sua contribuição, mas eu não sou hoje um influencer, um cara de rede social, né? Eu, claro, estou nas redes sociais, a gente precisa estar, hoje é uma ferramenta de comunicação importante para qualquer político, né? Para qualquer pessoa que queira estar no cenário político, mas eu venho, na verdade, de uma base igreja, digamos assim, né? Então, o que acontece? O André
eu comecei a participar desde muito jovem de um movimento dentro da Igreja Católica, que é a Renovação Carismática, onde eu formei meus valores, meus princípios, e justamente ali eu entendi essa necessidade das pessoas de bem, as pessoas sérias, participarem da política para defender na política os seus valores, seus princípios, né? E trabalhar por uma política de verdade para o bem comum e não para os seus interesses pessoais. E aí foi aí que eu decidi entrar. Então, né, dentro desse movimento a gente foi liderança, até corrigindo uma informação no começo, né, tu a hora que leu a minha biografia ali, comentou sobre o Ministério Jovem, que se eu fosse o coordenador, não sou já mais há algum tempo, né, até pela questão da minha vida na política, mas eu fui lá atrás coordenador dos jovens no estado, então a gente tinha essa liderança. Então o que basicamente eu fiz? É um trabalho de formiguinha. Peguei o meu carro, né? A gente não tem mega estrutura. Você sabe muito bem que o Partido Novo, até esta eleição, nós nunca utilizamos fundo eleitoral. Então eu peguei o meu carro e ia visitando os amigos, as lideranças que eu conhecia de cidade em cidade. E essas pessoas acabavam abraçando o nosso projeto. Da igreja. Da igreja, todas as lideranças da igreja. Perfeito. Ali ajudou muito a, então, a propagar o seu... Esse basicamente foi o meu trabalho na primeira eleição. E na segunda a gente cresceu um pouco mais. Aí tinha lideranças mais organizadas, né? Mas assim, com pessoas que... As pessoas que basicamente compravam a nossa ideia, o nosso projeto, né? A eleição a deputado, eram pessoas que me conheciam da igreja. E aí entendiam que eu podia representar os seus valores, os seus princípios. E aí acabaram me escolhendo como seu candidato. Tá. Eu dei uma lida no seu currículo. Então você estudou o básico ali, começou a estudar na Itapema mesmo e depois se formou. Conta um pouquinho da sua vida estudantil. Eu sou algo raro assim de achar em Itapema, né? Eu sou nativo, filhos de nativo, netos de nativo. Então assim, porque eu brinco com isso, mas é que hoje em Itapema a grande maioria da população de fora. Veio migrando, né? É uma cidade que cresce muito, muitas pessoas vêm até em função da pujança da construção civil. Muitas pessoas vêm em função do trabalho, do mercado de trabalho, das oportunidades. Então, hoje Itapema é uma cidade que é uma das cidades que mais cresce no Brasil, em número, em proporções, né? Em número de habitantes, em orçamento e tudo mais, em PIB, né? E então eu sou nativo da cidade, né? Meu pai é nativo do bairro Tabuleiro, minha mãe é nativa do Sertão do Trombudo, lá, dois bairros tradicionais de Itapema. Aí fiz todo o meu ensino básico lá, desde do ensino básico nas escolas municipais, ensino fundamental. Depois ensino médio, eu fiz também o primeiro ano do ensino médio uma escola estadual, que é a Escola Olegário Bernardes. Inclusive esses dias estive lá fiscalizando e levantando as demandas do colégio, lá para a nossa comunidade. E aí estudei também no Senai. Né, o segundo e terceiro ano do ensino médio eu estudei no Senai articulado com o ensino técnico. Então já me formei lá no ensino técnico em técnico eletromecânica. E aí dessa formação técnica na área industrial eu resolvi permanecer na indústria e fui para Joinville fazer minha faculdade de engenharia de controle e automação. Nossa. Aí trabalhei um tempo na indústria, me formei em Joinville ainda na indústria, daí foi quando eu decidi, né, lá em Joinville, eu decidi voltar. Por uma questão muito simples, né? Eu sou apaixonado pela nossa região aqui do litoral, acho que as nossas praias são fantásticas, aqui é um lugar maravilhoso para se viver, e amo Joinville também. Joinville é uma cidade que eu voltaria a morar com toda certeza, mas naquele momento até minha namorada na época, né, depois logo virou noiva, estava em Itapema também, então eu decidi voltar para Itapema. Aí acabei me saindo da indústria e vim para a indústria também, porque o Senai é da indústria, né, mas mais para a área educacional. Aí, professor. Aí fiquei no Senai um tempo como professor das áreas técnicas, né? Eletromecânica, eletrotécnica, automação industrial e parte de projeto, de parte técnica, parte de instalação mesmo, parte prática, né? E aí fiquei um tempo no Senai, cheguei a ser coordenador de núcleo no Senai, aí foi quando eu me desliguei do Senai para fazer uma viagem internacional. Foi em 2015, fiquei 5 meses morando nos Estados Unidos. E foi dos Estados Unidos para cá que eu voltei com a intenção de entrar na política. Porque a gente começa a comparar demais, né? Um país que funciona, o Brasil, na época do final de 2015, começando os problemas ali com o governo Dilma Rousseff, que depois acabou sendo impeachada, né? Impeachmentada. Uhum. E aí, toda aquela dificuldade no Brasil, quando eu voltei de lá pra cá, eu voltei, cara, nós temos que... Tem que fazer alguma tem coisa. Que fazer alguma coisa. E aí, o fazer alguma coisa é se envolver. Hoje eu estou como deputado estadual porque lá em 2016 eu resolvi ser candidato a vereador. E aí a gente foi construindo, colocando uma pedrinha de cada vez. Então as pessoas boas, as pessoas coerentes, as pessoas sérias que realmente querem entrar na política para defender os seus valores, aquilo que acredita, né, e fazer uma política para as pessoas, trabalhar para a gente entregar resultado na ponta mesmo,
que não vão utilizar da política, né, para os seus interesses pessoais, essas pessoas precisam participar. Porque a gente reclama que a política está muito ruim, está muito suja, é muita corrupção, e as coisas não funcionam, e o sistema não funciona, e o sistema é bruto, mas as pessoas de bem não participam, ou deixam de participar, né? A omissão da pessoa boa é mais grave do que a roubalheira dos ruins, né? Então Com certeza, é complicado. com certeza. A gente erra quando age errado, mas a gente erra quando vê algo errado e não faz nada também. Né? Então, assim, tá acontecendo um crime aqui na rua. Eu posso agir errado por ser o criminoso, ou eu posso estar agindo errado por ver a coisa errada acontecer e eu tenho a capacidade de fazer alguma coisa e eu não faço nada. Então, esse é o ponto, né? A gente precisa se envolver com a política, a gente precisa se envolver com as coisas do Estado para que a gente tenha um Estado melhor. É claro, aqueles que estão nos escutando agora, eles podem entrar, participar para ir lá buscar os seus interesses e fazer a mesma coisa que uma grande parte já faz. Mas existem pessoas boas na política. E você que é do bem, você que é uma pessoa séria, que tem os seus valores, seus princípios bem definidos, que sabe o que pode contribuir na política, a sua participação é essencial. E por isso que o Partido Novo ele tem se destacado. O partido pequeno ainda tá crescendo, né? A gente tá batendo recordes e recordes de filiação, já batemos 60 mil filiados no Brasil. Né? Então o Deltan Dallagnol tem ajudado muito nisso, tem viajado o Brasil divulgando o Partido Novo, é o nosso embaixador, tem trazido muita gente pro Novo. O exemplo dos nossos mandatários também, né? Deputado Marcel Van Hatten, por exemplo, que é um cara, é um expoente aí, né, do Partido Novo, uma liderança que está fazendo um trabalho extraordinário na defesa da liberdade. Então o partido tem crescido muito e é um partido de gente séria, que é um partido que é fiel aos seus valores, né? E aos nossos 6 valores, enfim. Então, nesse ponto, o Partido Novo é muito coerente. Então, as pessoas que têm procurado o Partido Novo normalmente têm essa coerência. Não nos procuram à toa, né? E como é que tá esse raio-x aqui no estado de Santa Catarina? Vai ter a reeleição do Adriano, né? Que eu vejo aí que o Adriano tá... Nós estamos vindo muito forte, viu? O Blumenau vai ser o que foi candidato... O Tramontim. Tramontim, que foi candidato a governador do estado, vai ser o candidato ali. Uhum. Tem mais alguns outros municípios que vai lançar candidatos pelo Novo? Sim, hoje nós temos... olha só, em 2020 nós tivemos candidaturas do Novo apenas em 6 cidades. Nessas 6 cidades nós elegemos o prefeito da maior cidade do estado, que é Joinville, e nós elegemos 9 vereadores. Elegemos vereadores em todas as cidades. Então nós participamos de 6 eleições, elegemos vereador em todas as cidades. Então hoje a gente tem o vereador Crislan em São José, a gente tem 3 vereadores em Joinville com o prefeito Adriano, nós temos 2 vereadores em Jaraguá do Sul, nós temos, né, tínhamos a vereadora que acabou saindo do Partido Novo aqui em Florianópolis e agora vamos eleger de novo vereador do Novo. Enfim, então assim, são várias cidades que o Novo elegeu. Nessa eleição agora de 2024, nós vamos ter candidatura do Novo a vereador em 38 cidades no estado. E candidaturas a prefeito em 18 cidades. 18 cidades a prefeito. Então, assim, eu acredito muito que nós vamos dar um crescimento muito grande. Se nós seguirmos a mesma proporção que eu acho que é bem possível, de 20, nós devemos eleger pelo menos um vereador em cada uma das 38 cidades. E nós devemos eleger aí 3, 4, talvez uns 5 prefeitos. A gente acredita muito, e tu vê, né? Um partido que é pequeno, mas que em Santa Catarina tem uma expressão gigante, porque hoje nós administramos o maior município do estado, que é Joinville, e numa próxima eleição nós estamos correndo risco, nós estamos muito próximo disso acontecer, de nós administrarmos a primeira e a terceira cidade do estado, que é Blumenau. Porque o Tramontinho, né, que era um promotor de justiça assim, exemplar, e agora veio para a política, foi nosso candidato a governador na última eleição, pelo Novo. E ele foi candidato a prefeito em 2020 também, em Blumenau. E faltou 1% dos votos pro Tramontim pro segundo turno. E se ele vai pro segundo turno, a gente acreditava muito que ele tinha um potencial gigante de ganhar a eleição. Então agora a gente acredita muito que o Tramontim, né, é muito mais estruturado, equipe muito maior, trabalhando e apresentando os seus valores. O povo blumenauense comprou muito o Tramontim. Eu almocei com o Tramontim na semana passada, nós estávamos as sessões legislativas foram lá em Blumenau. E aí a gente almoçou na terça-feira juntos. Nossa, e o povo assim abraça o Tramontim de uma forma extraordinária. Então a gente está pleiteando o Novo em Santa Catarina administrar 2 municípios que são o primeiro e o terceiro município do estado. E somando os 2 municípios juntos, nós estamos falando de quase 1 milhão de pessoas para um estado de 7 milhões de pessoas. Ou seja, o Novo vai estar administrando algo em torno de 15% do estado. Né? Mas dos eleitores do estado. Esse entusiasmo deve ser a pesquisa, você já viu em Blumenau, por exemplo? Sim, o Tramontim tem figurado em primeiro nas pesquisas. Né? Sim, primeiro, muito próximo ali. Eu sei que o Adriano lá em Joinville eu vejo, porque vai ter uma reeleição
bem encaminhada. Bem encaminhada, A gente acredita que o Tramontim vai fazer uma eleição de segundo turno em Blumenau, né? É um candidato no segundo turno, a gente não vê diferente disso. Hoje não é só o Novo, né? O Novo hoje abriu para coligações, então lá em Blumenau o Tramontim está sendo apoiado já por alguns partidos também. E aí a gente vê com muito potencial o Tramontim no segundo turno e eu particularmente acredito muito nessa eleição. Perfeito. André, e você assumiu já a Assembleia Legislativa como deputado federal. O o seu primeiro ato ali como deputado, o que você fez, o que você vai interferir? Tem algum projeto que você vai trazer, eu trouxe? Perfeito. Então, a gente, quando entra o deputado estadual, né, a gente ia assumindo um espaço da licença do deputado Matheus Cadorim, então a gente tem um tempo e a gente tem um limite. A gente precisa entender isso, né? Esse limite, para mim, vai ser o limite de 30 dias, que é o tempo que eu ficarei no lugar do deputado Matheus Cadorim. E a gente precisa entender que para a gente poder fazer muita coisa em 30 dias, que é um tempo muito curto para uma legislatura de deputado estadual, até porque a casa tem um trâmite, né? E então tu apresenta o projeto tem que passar em comissões, tem que, né, algum deputado pode pedir vista, então tem todo esse trâmite. Então o que a gente fez? A gente se planejou bastante, né, para a gente poder entregar o máximo possível nesses 30 dias. E a gente focou em pautas fundamentais, importantes, né? Tem algumas pautas que a gente não consegue resolver totalmente aqui em Santa Catarina, mas a gente consegue contribuir muito. Então, eu entrei em algumas que são importantes para mim, como parlamentar do Novo, que estão relacionadas à defesa da liberdade. Inclusive no meu pronunciamento de posse a gente já falou muito sobre isso, sobre a liberdade em risco no Brasil, né? A gente tem visto aí um avanço muito complicado do Supremo Tribunal Federal da Justiça Brasileira em cima das liberdades. A gente tem jornalistas com passaporte cassado, com contas bloqueadas, com as suas contas, redes sociais. Imagina, o jornalista que tem que falar, divulgar com as suas redes sociais bloqueadas. Enfim, então isso é um Parece coisa de Cuba, né? Um negócio impressionante. Parece de países, justamente, países ditatoriais, né? Enfim, então a gente tem um problema hoje grave da liberdade de expressão sendo perseguida e sendo tolhida no Brasil. Então a gente já se posicionou, já correu atrás. E aí tem algumas pautas fundamentais para mim como cristão também, e por ter essa base na igreja, né, muito forte, que a gente está buscando representar. Então, por exemplo, uma das coisas que para mim também, como representante do Novo, não existe como tu defender nenhum outro direito fundamental se tu não defender o direito à vida. O direito à pessoa, né, de nascer, de ter a sua vida resguardada desde a concepção. É isso que eu defendo, que eu acredito. Então, por mais que seja uma pauta de um debate nacional, a gente aqui no estado está contribuindo com isso. A gente está com um projeto de resolução e já foi apresentado, a gente conseguiu articular, deve ser aprovado nesses 30 dias, para a gente conseguir trabalhar depois com outras assembleias legislativas para fazer isso chegar em Brasília. A gente tem algumas pautas importantes aqui para o Estado, e aí a gente está vindo justamente na pegada dos nossos valores, né, de garantir liberdade, garantir resultado para as pessoas na ponta e de defender os nossos princípios. Então, por exemplo, uma pauta que a gente está trabalhando também na redução de impostos. Tem uma questão ali de impostos de ITCMD que incide sobre as igrejas, que a gente entende que o Estado está... Na verdade, o Estado age errado. Ele pressupõe que a igreja, quando recebe uma doação, ela não está utilizando para a finalidade correta. E aí a igreja teria que provar para o Estado que aquele recurso foi para a finalidade correta. Mas se o Estado está presumindo isso, que não está indo para a finalidade, no caso, fim da igreja, ele está dizendo que a igreja está cometendo um crime. Está prevaricando, está usando uma doação para algo indevido. Então, se o Estado está supondo isso, ele teria que, inclusive, fazer a denúncia do onde é que está o ilícito, né? Então, a gente está corrigindo algumas pontas. Então, vem na linha de a gente tirar um pouco da carga tributária das costas, né, do pagador de imposto. A gente tem outras ideias também nesse sentido. A gente está debatendo muito questão da educação, que é um ponto fundamental. Para mim... e para todo liberal, a família ela tem um papel muito importante na construção da sociedade. E o indivíduo precisa ter a sua liberdade resguardada. E a segunda instituição depois do indivíduo é a família. Né? E a família precisa ter também a sua liberdade e o seu direito resguardado. Então a gente tem visto o Estado avançar muito gravemente para cima das famílias, tomando a responsabilidade sobre a educação dos filhos, tomando o direito das famílias de decidir sobre questões fundamentais com relação à saúde, por exemplo, de uma criança, como é o caso da vacinação obrigatória das crianças, ainda se fosse uma vacina, né,
com 100% de comprovação, que não existisse nenhum debate científico em relação ao tema. Pô, a vacina do Covid para crianças abaixo de 5 anos, isso é um absurdo. Tem um monte de estudo e estudos internacionais de universidades grandes, universidades das melhores do mundo, questionando, né, a qualidade e a eficácia dessas vacinas. E aí o Estado quer tirar da família o direito de decidir sobre essas questões. Então a gente está entrando muito forte nessa pauta, né, da defesa da família, do direito da família, na defesa da educação também. Existe aí hoje o Plano Nacional de Educação vindo com tudo, com uma ideia de usar a educação para doutrinar, para trazer ideologias, para trazer bandeiras políticas e esquecendo o ensino de qualidade. Então a gente está vindo numa pegada também, a gente está vai promover agora dia 23 de maio uma audiência pública para debater o Plano Nacional de Educação, está chamando gente qualificadíssima para debater o tema. Então assim, a gente, quando eu falo aqui, 30 dias é um prazo curto, limitado. Né? Mas, cara, ele tá fervendo, a gente tá trabalhando muito, mas é fruto de um planejamento. Tu tem que chegar preparado. Porque se a gente chegar lá e ver o que vai fazer, cara, em 30 dias tu não faz nada. Sem dúvida, sem dúvida. Mas é bom para quebrar o gelo e você sendo o primeiro deputado de Itapema, isso é muito bacana, né? Primeiro deputado da história da cidade. A história da cidade, isso é muito bacana. Você falou ali da questão de essa mordaça que está tendo, principalmente com a parte de jornalista. A gente vê o Supremo, parece que o ministro Alexandre de Moraes, ele manda prender, ele manda fazer tudo, né? Eu nunca vi, na história que eu já faço em jornal há 30 anos, eu nunca vi isso, né? Eu nunca vi isso. Então a gente fica assim apavorado no que a gente está vendo. Então recentemente já está tendo no Congresso americano um debate sobre o Brasil, sobre o autoritarismo do Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil. O que tu acha, na tua opinião, da prática? O que vai acontecer sobre isso? Será que eles vão influenciar alguma coisa ou vai ficar por isso mesmo? E começou com aquele com o homem mais rico do mundo, né? O Elon Musk. O Elon Musk. Então, mas eu vejo aqueles debates, a gente começa a ler alguma coisa, mas o que na prática vai acontecer? Perfeito. Ó, prever o que vai acontecer é difícil, né? Mas assim, vamos lá. Análise, né, que a gente faz. Primeira coisa, esse era um ponto pacificado no Brasil. Há 4 ou 5 anos atrás, né? Quando se falava em liberdade de expressão no Brasil, como direito fundamental, ninguém questionava isso. Isso era pacificado. Não existia um debate sobre nós precisamos ter mais direito, mais liberdade para se manifestar. Não existia perseguição ao direito, né, de se manifestar, de debater suas ideias, de falar o que pensava. E isso, de 3, 4 anos para cá, começou a ser mudado. Começou lá com a prisão do deputado Daniel Silveira, né, que fez uma live, e por mais que você possa não concordar com o que ele falou, mas eu concordo que ele tem o direito de falar. Sem dúvida. E aí ele, acabou sendo perseguido, e daí preso, enfim, em função disso. E aí depois se seguiu. Depois começou uma perseguição à mídia, né, tradicional, revistas, né, acho que, se não me engano, a revista Oeste teve um problema sério, depois a Jovem Pan, aí chegou na campanha a gente teve redes sociais bloqueadas, parlamentares com o seu direito de se manifestar, de empresários, como é o caso do Luciano Hang aqui em Santa Catarina, que teve a sua conta derrubada, e aí ali a liberdade de expressão no Brasil desandou, né, e aí a gente percebe que o ministro Alexandre de Moraes enfim, ele como ministro do Supremo, né, representa também o Supremo Tribunal Federal, dali para frente eles só avançaram no intuito de restringir e de, muitas vezes, caçar o direito de manifestar opinião daquelas opiniões que não agradavam. E aí com aquela justificativa muito subjetiva, né? E quando o negócio fica na subjetividade da cabeça de alguém, é muito complicado. A gente tem que estar atrelado à objetividade da lei. É isso, tá escrito, é isso. Se a gente vai para a subjetividade da cabeça de alguém, aí o cara decide uma hora uma coisa, outra coisa, daqui a pouco ele tá aprendendo jornalista X, daqui a pouco ele tá aprendendo Y, daqui a pouco é de um lado, daqui a pouco é do outro, entende? E isso começou a avançar no Brasil. E aí a gente viu, né, a gente chegou no estágio onde a gente chegou, onde a gente teve contas derrubadas, contas bancárias bloqueadas, pessoas perseguidas, pessoas com passaporte cassado, jornalistas, né, políticos, parlamentares, sofreram esse tipo de ações. E aí a gente chegou onde a gente chegou, que foi o caso do Elon Musk. Alguém
muito influente no mundo, talvez uma das pessoas mais influentes do mundo, que é considerado, eu não sei se hoje ele está em primeiro no ranking, mas ele já foi o mais rico do mundo, hoje não sei se está em segundo ou se é ainda o mais rico do mundo, né? O empresário Elon Musk. Ele se manifestou porque ele fez a compra de uma rede social, que era o antigo Twitter, né? Hoje é o X, a rede social X, né? Aqui no Brasil a gente chama de X. E aí, à frente da rede social, e ele é um baita defensor da liberdade de expressão, né? E aí, ele à frente do X, ele começou a receber as demandas do Alexandre de Moraes, né? E do Supremo Tribunal Federal. E aí explodiu isso tudo com os Twitter Files, né? Que é justamente o Twitter, o ex-Twitter, né? Que é o X atualmente, abrindo o que foi que aconteceu nos bastidores. O Supremo Tribunal Federal demandando que as contas fossem bloqueadas e proibindo que se divulgasse quem estava caçando as contas, como se a própria rede social tivesse... Eles não querem que faça, eles fizeram, né? E aí, cara, isso explodiu. Alguns parlamentares americanos que se preocupam com a liberdade no mundo pegaram tudo isso e expuseram isso no Congresso americano, e a gente tem manifestação de parlamentares americanos abismado com o que está acontecendo no Brasil. Isso é coisa de ditadura, né? Isso é coisa de países antidemocráticos. E, enfim, então onde isso vai parar? Eu vejo que a minha pouca experiência, né? Eu não sou um político muito experiente, mas conversando com lideranças, com outros políticos, com deputados estaduais, federais, entendendo um pouco do movimento, a gente percebe que parece que isso pesou, que parece que o judiciário entendeu que avançou, passou da linha, né? E que talvez vai dar uma segurada agora. Então, sim, se vai reverter em alguma coisa prática de a gente voltar a ter a liberdade de expressão que nós tínhamos antes, eu não sei. Mas que a coisa estava indo numa crescente de tolir a liberdade das pessoas e que ela agora deu uma estagnada, isso é evidente. Agora a gente precisa ver os próximos capítulos. E as pessoas que estão comprometidas com a defesa da liberdade no Brasil são corajosas e não vão parar. E é disso que a gente precisa. De parlamentares, de políticos, não só sérios, mas corajosos. André, estás assumindo durante um mês e depois o mês vai terminar. Você vai participar da eleição municipal? Então, nós temos um grupo lá em Itapema, né? De pré-candidatos. Hoje Itapema é administrada por um governo, né, que já foi reeleito, então não tem mais reeleição. Agora esse governo está trabalhando pela sucessão. É igual qual partido esse governo? Estava no PSD e saiu do PSD, hoje é PL. Hoje é do PL, do governador. A prefeita atualmente está afiliada ao PL. Perfeito. Partido do governador. Ela vai lançar algum secretário? Ela tem, ela tem como pré-candidato o secretário de saúde do governo dela. Sim. Mas eu acredito que ela indo pro PL, ela deve apoiar o candidato do PL, que é um vereador lá da cidade. Um vereador que já foi pro PL e tal, enfim. E o que acontece hoje? Sendo bem pragmático, que a gente é sério, né, no Novo, a gente não abre mão dos nossos valores, mas ao mesmo tempo a gente tá aprendendo a fazer política, né? A gente tá aprendendo a trabalhar para ganhar a eleição, vamos dizer assim. Então lá em Itapema a gente tem um grupo de lideranças, empresários, pessoas bacanas assim, que tem uma visão muito parecida de gestão da cidade, uma gestão que entrega resultado, uma gestão competente, por exemplo. Nesse grupo que eu estou falando, todo mundo concorda que a gente precisa fazer um processo seletivo para trazer gente técnica, gente competente para as pastas, para não ficar aquele negócio igual o Adriano fez em Joinville. Igual o Adriano fez em Joinville, para não ficar aquele negócio de que o partido X indica o fulano, daí o partido X vai indicar o secretário de saúde, pega o cara lá que é da obra, não entende nada de saúde, vai para a Secretaria de Saúde. Aí a Secretaria de Obra do partido tal, a Secretaria de Obra é do vereador, aí o vereador vai ser secretário, mas o vereador não entende nada de obra, não sabe fazer uma calçada. Então, assim, infelizmente, esse modelo de gestão não dá mais certo. Nunca deu, na verdade. Mas ele não entrega um bom resultado. Só que esse modelo é o que está nas nossas cidades aí há muito tempo. E Itapema não é diferente. Então, a gente tem um grupo hoje, são 5 pré-candidatos nesse grupo, de 5 partidos diferentes, né? Novo, PSD, Podemos, MDB e um candidato do PL também. Só que, né, o candidato do PL, a gente está encontrando dificuldade porque ele era o candidato antes do PL. Daí veio o vereador pro PL e aí aconteceu aquela chamada de troca de candidato, sem avisar o antigo, né? Enfim, a gente acredita que vai ser uma dificuldade Mas o André... Eu sou pré-candidato a prefeito na cidade. Sou pré-candidato a prefeito. Tô no grupo como pré-candidato a prefeito.
né, pelo Novo. E o acordo do grupo é o seguinte, né? A gente tem uma plataforma, a gente entende que a gente precisa gerir de forma técnica a cidade, competente, e o acordo do grupo é que o melhor na pesquisa seja o candidato a prefeito, os outros apoiam. Então se eu for o melhor na pesquisa, eu devo ser o candidato do grupo. Isso vocês vão definir até quando, mais ou menos, André? Eu acredito que nos próximos meses aí, entre junho, máximo final de junho, julho no Até máximo. para poder fazer o trabalho ali. A gente já tem feito um trabalho, hoje tem alguns nomes já se destacando no grupo, né? Já existe uma conversa na cidade que o grupo é unido e aí os nomes acabam se destacando. Então a gente já tem uma ideia, a gente não está divulgando ainda, mas a gente já tem uma ideia de quem deve ser os nomes. E eu estou trabalhando, esses 30 dias como deputado tem ajudado muito, com certeza, né? Então, para o Itapemense isso tem sido muito importante, mas não só para o Itapema, para a região, nós estivemos visitando agora os colégios estaduais de toda a região, a gente está levando demanda para toda a região. Então, assim, e não só para a região, mas também para o estado. Amanhã eu estou indo a Brasília, a gente tem umas pautas muito importantes em Brasília. Amanhã eu participo da Comissão de Educação lá em Brasília. A gente vai levar algumas pautas em vários ministérios, com vários parlamentares também, vai discutir essa questão da liberdade. E depois, quando eu volto de Brasília, eu vou fazer uma rodada pelo estado também. Vou visitar algumas cidades pontuais, algumas lideranças, fazer algumas reuniões. Eu não vou conseguir visitar todo o estado, porque, imagina, eu levei volta em 205 municípios e como é que eu vou fazer isso em 30 dias? É impossível. Então eu vou visitar vou ficar 3 dias em roteiro visitando alguns pontos fundamentais e importantes para a gente agradecer as pessoas, né, levar o nosso trabalho também, que a gente tem apresentado aí nesse começo aí, que a gente está aí uns 14, 15 dias como deputado, né? É o Caldorim, né? Cadorim. Cadorim. Ele é de qual região? Deputado? Ele é de Joinville. Ah, de Joinville. Joinville. Da cidade do prefeito Adriano lá. Perfeito, perfeito. O deputado, e agora mudando um pouquinho o foco, indo para a questão federal, e o Deltan Daniel, eu admiro muito aquele cara ali, admiro muito, né? Ele tem um trabalho nas redes sociais incrível. E ele não vai ser candidato a prefeito de Curitiba, né? Eu pensei que ele ia ser candidato. Ele está em primeiro nas pesquisas. E ele não vai ser. Isso, porque não deveria vamos lá, o Deltan, cara, eu sou fã do Deltan, né? Eu tive a oportunidade de fazer de ser aluno junto com o Deltan no INSPER, lá em São Paulo, que é uma das escolas referências no Brasil, né? A gente teve uma formação lá para mandatários, né, e primeiros suplentes de deputado. Então eu tive aula lá, estava na minha turma o Deltan Dallagnol, o Sérgio Moro, né, o Léo Siqueira, que é o deputado estadual de São Paulo, enfim, a Adriana Ventura esteve lá conosco. Então, assim, nós estávamos em 60 e poucos parlamentares, deputados federais, estaduais e primeiros suplentes no Brasil. E aí eu conheci o Deltan lá, pessoa fantástica, inteligentíssimo, sério, cara simples, né? E um cristão também como nós temos os valores muito alinhados. E o Deltan, cara, o projeto, né, dele, a vinda dele pro Novo foi muito legal. E o Deltan, ele tá se colocando de verdade a vida dele à disposição para a gente recuperar o Brasil que respeita as liberdades individuais, que respeita o Estado de Direito, o Brasil que começa a enveredar para um lado de facilitar a vida das pessoas, diminuir o Estado, entende? Um Brasil que dá certo. E aí o Deltan tá abrindo mão de ser o futuro prefeito de Curitiba, porque ele tinha muitas chances de ser o futuro prefeito de Curitiba, para girar o Brasil, cara, e ajudar a construir né, eleições viáveis de deputados federais e estaduais, para que a gente possa ter mais representação no Congresso Nacional. Então o Deltan tá liderando aí uma missão no Partido Novo de ajudar nós aqui nos estados, né? Eu aqui em Santa Catarina, eu não digo eu especificamente, ele vai ajudar o nosso time, né? Mas ajudar nomes do Novo a se levantarem para que nós possamos ter mais representatividade na Câmara Federal e a gente possa fazer com que os nossos projetos e nossas pautas avancem. Porque o fato de ter sido caçado não deu 8 anos. Não, ele pode ser candidato agora. Pode ser candidato. Pode. Né? É capaz de ele vir aqui apoiar a candidatura do André Itapema? Com certeza, nós vamos ter um almoço com ele agora. Ele vai vir dia 28, se não me engano. Uhum. Nós temos um almoço com ele ali em Itapema, você tem que confirmar a data, mas ele vai estar ali. Porque aqui em Biguaçu ia ser o... Vou te mandar o convite para o almoço com ele lá. Manda que vai ser um prazer. Vai ser em Itapema o almoço? Vai ser em Itapema. Uhum. Ah, tá. Porque eu entrevistei o Fernando há pouco tempo aqui em Biguaçu, aqui no podcast. Ele ia ser candidato pelo Novo, pré-candidato pelo Novo em Biguaçu, mas depois ele mudou-se para Florianópolis e acabou a possibilidade retrocedendo, de lançar candidato aqui. Mas que bom, deputado. Fico contente no seu otimismo na questão do Novo, que é um partido realmente novo, um partido que a gente percebe que é diferenciado. É um partido diferenciado. Coisa boa. E a gente fica ali contente em saber que tem pessoas ali preocupadas, porque é aquela questão da omissão, né? Das pessoas de bem se omitirem. E senão, você falou há pouco tempo da questão dar cargo para partido político, porque ele teve voto, ele indica um secretário.
Isso era uma coisa normal. Aqui em Biguaçu mesmo, eu lembro que tinha um prefeito que cada partido tinha um, tinha dois, o partido tinha 3 secretarias, outro 2 secretarias. Eles botavam aquelas amebas ali como secretário e o município ali, aquela questão de clientelismo, emprego, não se evoluía, a cidade ficava naquele estado, né, Tem. estagnada. Já aconteceu em Itapema também, mas enfim, né? Em cidades que acontecem ainda. E Itapema, em algumas áreas, até talvez a gente consiga pegar um outro secretário assim que não sabe quase nada da pasta, né? A gente já teve secretário de saúde em Itapema que não sabia o que era uma aspirina. Tu já pensou? É, É caso. complicado, né? Ou que não entende, ou secretário que não entende nada de gestão, não entende de métrica, de entregar resultado, nunca geriu nada. Então, assim, a gente precisa mudar muito isso, É né? porque tudo que tu. Numa sociedade que você. Para ser médico tem que estudar. Para ser engenheiro, é a mesma coisa. Né? Você tem que entender do assunto para poder E, tocar. e, Né? Na política é a coisa mais importante que gera na sociedade. Não se. Bota qualquer um. Né? Bota Então é qualquer um. complicado. E assim, ó, e no município ainda é mais grave, porque, claro, em todas as instâncias é grave, mas no município é o lugar onde mais entrega resultado, né? O município ele entrega resultado na ponta. Então é o município que entrega política pública para o cidadão. Então o cara hoje que precisa, tiver um problema de saúde, ele vai bater na porta do município. Sem dúvida. Então, se tu não tiver qualidade ali, né? Se o gestor que está à frente da pasta não sabe o que está fazendo com os recursos, cara, isso vai piorar a vida das pessoas diretamente. Com certeza. Você falou do Sérgio Moro. Você acha que ele vai ser caçado? Como é que tá? Qual é a tua avaliação? Que no meio político, geralmente as pessoas têm mais informação, né? Como é que. Perfeito. As conversas que eu tenho escutado é que agora eles deram uma retrocedida no caso do Jorge Seife. A gente não sabe se é porque não tinha mais clima para caçar ou o que que é, mas a gente acredita que vai acontecer a mesma coisa com o Sérgio Moro. Eu Interessante. acho que eles vão dar É uma. que senão fica muito na cara, né? Porque, apesar que o Deltan foi a mesma coisa. Ele saiu na boa Não, no Paraná, lá a no cassação do Nacional. Deltan é um absurdo total, né? Total. Um total desrespeito aos quase 400 mil votos, 300 e poucos mil votos que o Deltan fez em o deputado mais votado do Paraná. Então, os caras me caçarem o mandato, né? E não é só um desrespeito com o Deltan, que também é um desrespeito com ele, mas é um desrespeito com o povo paranaense que o elegeu, né? Uhum. Então, e assim aconteceria também com o Jorge Seife, também aconteceria com o Sérgio Moro. Eu acredito que a gente vai ter que avaliar a partir do ano que vem. Eu acho que esse ano, até as eleições, vai ficar meio parado essas coisas aí. Rapidamente, uma avaliação do governador do estado e uma avaliação federal do presidente Lula. Cara, uma avaliação do governador do estado. Eu gosto do governo Jorginho em vários pontos e discordo em outros, né? Eu acho que ele avançou em algumas. Ele veio com alguns projetos que não precisavam, que onerou demais o estado, retrocedeu algumas coisas que outros governos tinham avançado. Um ponto fundamental, por exemplo, né, que eu discordo totalmente: universidade gratuita. Então, isso é um negócio muito polêmico. Eu podia nem falar isso aqui, que o pessoal das universidades vai tudo ficar bravo comigo aí, né? Mas, cara, o Estado precisa se preocupar com o básico primeiro. Aí eu estou rodando as escolas estaduais. As escolas estaduais, uma grande parte delas está sucateada. Sabe? Problema de manutenção básica mesmo, consertar uma porta, uma pintura, um piso que está levantando, uma grade que está estourada, um negócio, uma ponta de ferro para cima que pode machucar uma Investir lá em criança. cima, né? Então assim, a manutenção básica tá precisando de né, a estrutura básica dos colégios estaduais precisam de reforma. Nós temos problemas de vaga hoje. Por exemplo, em Itapema, nós não temos vagas de ensino médio. Então a gente precisa de uma nova escola estadual em Itapema, ampliar as vagas. E aí a gente está investindo mais uma vez na universidade. E o governo federal faz a mesma coisa, põe muito dinheiro em universidade, né, nas universidades federais, ensino superior, e pouco dinheiro no básico. Então a gente precisa primeiro garantir o básico com qualidade, depois a gente avança. Então assim, eu avalio o governo Jorginho como um governo legal, está entregando resultado em algumas áreas, mas acho que dá para melhorar bastante, né? E, enfim. Ali na Assembleia a gente começa a ver, né? O jogo político. Eu apresentei uma emenda a um projeto muito boa, mas a emenda atrapalhava, né, algumas coisas que já estavam marcadas no governo do estado, e daí o pessoal trabalhou para tirar a minha emenda. Então, assim, o jogo político ali não é tão simples. Então, essa é a minha avaliação do governo Jorginho. Seria uma avaliação, né? Talvez se eu tivesse que dar uma nota, eu daria uma nota 7. Acho que poderia ser muito melhor. Ele poderia estar entregando muito mais resultado para o estado. Tá com as contas melhor, tá com mais dinheiro para investimento, enfim. Mas não é uma avaliação ruim. Com relação ao governo Lula, pô, minha avaliação do governo Lula é 0, cara. E não é só porque eu sou anti-esquerda, ou PT, não é nada disso, mas assim, ó, porra, um governo que já chegou sabendo que nós estávamos, né, que nós saímos pouco tempo atrás de uma crise, que nós passamos por uma pandemia, o governo já chegou
gastando, sabe, horrores, comemorando o recorde de arrecadação, ou seja, comemorou que tirou mais dinheiro do nosso bolso. E gastando mais do que arrecada, entendeu? Fazendo dívida, gerando déficit, utilizando mal o dinheiro, gastando com coisas absurdas como móveis para o Palácio da Alvorada. Sumiu com os móveis, depois apareceu os móveis, mas já tinham comprado, né, um palácio novo, gastando, viajando, passeando pelo mundo inteiro, não quer nem saber do Brasil, acho que só quer saber de passear, gastando horrores com cartão corporativo, gastando horrores com essas viagens internacionais, sabe? Não entregam nada do que prometem no campo econômico, avançando em pautas ideológicas, sabe, absurdas, como, por exemplo, impregnando o Plano Nacional de Educação só de ideologia, nada de baseado em evidência que dá resultado na educação, nem aí pro ensino de qualidade, só ideologia. Aquela Conferência Nacional de Educação lá, o CONAI, não sei se tu acompanhou, um absurdo dos absurdos, parecia um evento político de extrema, nem de esquerda, de extrema esquerda, porque era pauta LGBT pra cá, era apoio ao Hamas, era manifestação cultural de esquerda pra cá, pra lá, então assim, umas coisas assim, sabe, educação que é bom, discutir educação é nada. Então assim, o governo Lula é zero, né? Agora fazendo, enfim, nem vou entrar nessa questão do apoio ao Rio Grande do Sul, porque para não polemizar demais, né? Perfeito. Até fica aqui a minha solidariedade aos amigos do Rio Grande do Sul, né? A todo o povo catarinense que fez um trabalho extraordinário, que ajudou demais lá. O estado do Rio Grande do Sul, que continua ajudando, então fica aqui o meu parabéns para todos vocês. E não vou falar de política com relação ao Rio Grande do Sul para não o pessoal não dizer que eu estou politizando lá a tragédia, né? Perfeito, deputado. Deputado, daqui a pouco eu já vou pedir suas considerações finais. Eu quero agradecer os nossos apoiadores aqui do programa Enfoque Podcast, a Construtora Moinho, Empório Restaurante, Churrasqueiras Lazaroto, Ibases e a Litoral Parafusos. Quero agradecer também aos internautas que estão compartilhando as nossas entrevistas, enviando aqui para a gente as sugestões e clicando ali nas nossas redes sociais, Jornais em Foco, lá no podcast. Fique à vontade, continue mandando as sugestões que vamos entrevistar o que vocês pedirem. Deputado, muito obrigado por ter vindo aqui no Enfoque Podcast. Nós temos no mês de maio, agora o mês do aniversário da nossa cidade, Biguaçu, que vai completar 191 anos. Coisa boa, hein? No dia 17 de maio. Então, um município já tem bastante idade, né? Aqui encostadinho na ilha de Florianópolis, na capital do estado de Santa Catarina. Muito obrigado. O senhor fica à vontade de fazer suas considerações finais. Queria primeiramente agradecer. Muito obrigado de coração pela recepção e pelo papo, né? Um papo leve, um papo bom de conversar. Muito obrigado, fiquei muito feliz de vir aqui no Enfoque em Podcast, aqui em Biguaçu. Então fica o meu abraço para todo esse povo abençoado daqui. Me colocar à disposição, né, da cidade, de vocês, no que precisar, né? E no tempo que eu estiver lá, estou à disposição. Aqui é pertinho da Assembleia Legislativa do Estado, então se quiserem lá fazer uma visita, sempre de terça a quinta estou lá, e aí segunda e sexta às vezes eu estou na Assembleia, às vezes eu estou em roteiro, estou trabalhando, né, na cidade ou no Estado. Então fica o convite também, e dizer que no que precisar da gente vai estar lá defendendo aquilo que a gente, do nosso programa, né, daquilo que a gente apresentou na campanha, dos nossos princípios, nossos valores. Deixar um abraço para quem nos acompanha lá de Itapema também, da nossa região. E é isso daí, o André tá aqui para servir, cara. Tem muita gente que se ilude com uma posição política, né? Como se fosse. A gente se torna uma autoridade, né? Mas eu entendo que eu estou aqui nessa posição para servir as pessoas, sabe? Para trabalhar e não para ficar sendo bajulado. Você tem quantos anos, André? 33. 33, é um rapaz novo. André, e quem sabe a gente futuramente vai estar entrevistando você como prefeito da cidade de Itapema. Olha, quem sabe? Por que não, né? Por que não? Boa noite, muito obrigado por ter comparecido aqui ao Enfoque Podcast. Muito obrigado, tamo junto.